dia, pessoal. É com muita satisfação que a gente dá sequência a essa atividade do Tópicos em Ciências Médicas pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas. A nossa intenção é a de que os professores orientadores sejam convidados para fazerem apresentações de suas linhas de pesquisa e que isso sirva, eventualmente, como uma possibilidade de intercâmbio acadêmico. Nós já tivemos a apresentação do professor Aldo, do professor Oriá, graças ao auxílio do nosso Flávio aí, do Nutedes, essas apresentações estão sendo transferidas para o YouTube e, na sequência, fazer uma divulgação completa, com a ajuda também do nosso pessoal da Secretaria do PPGCM, a dona Lucélia, que hoje está adoentada, e aqui o nosso Matheus. A apresentação de hoje, a gente tem a honra de contar aqui com o nosso colega, professor Miguel Ângelo Nobre Souza, que é professor associado do nosso programa. O professor Miguel, após se graduar e realizar a residência em clínica médica aqui na Universidade Federal do Ceará, foi em 94 para Ribeirão Preto, onde acabou desenvolvendo uma atividade sobre a repercussão da neuropatia autonômica por diabetes na motilidade esofagiana. Mas, associado a isso, o Miguel se prontificou numa época onde havia uma grande epidemia de AIDS, a também assumir a realização de exames de endoscopia no laboratório Dia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E às custas disso, o Miguel acabou tendo uma formação ampla e bastante diversificada, também em endoscopia digestiva. E isso foi sobremaneira importante quando retorna à Fortaleza e vai organizar aqui no Hospital das Clínicas um verdadeiro serviço de endoscopia, e isso é uma coisa bastante louvável para a população carente que é atendida aqui nesse hospital. Mas além disso, o Miguel acabou desenvolvendo, por iniciativa própria, um trabalho muito bonito que vocês vão verificar aqui, acerca do papel do diafragma crural no refluxo gastroesofágico. E nisso ele, inclusive, possibilitou que ele desenvolvesse intercâmbio acadêmico com pesquisadores de fora do estado do Ceará e mesmo do exterior, no caso de especial importância, o professor Daniel Cifrin, da Queen Mary University of London. E, por mais grata felicidade, agora o Miguel
sob o estímulo do professor Aldo Lima, que está aqui, vai poder desenvolver um outro intercâmbio acadêmico, no caso com a University of Virginia e também Cincinnati, aonde poderá projetar ainda mais o nosso programa de pós-graduação de ciências médicas. Portanto, elevar o nosso trabalho acadêmico. Então, nesse sentido, mestre Miguel, é com grande satisfação que a gente encontra você aqui. Bom, obrigado, Armênio. É um grande prazer estar aqui, colaborando com o programa de pós-graduação. A Armênio falou coisa que eu nem sabia. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre o que nós temos feito aqui. Pois não. Tá. Bom. Nós vamos conversar um pouco sobre o que nós temos feito aqui ao longo dos últimos anos. Primeiro, uma pequena correção. Esse título não é exatamente assim, porque nós vamos falar do papel do diafragma na doença do refluxo como um todo. Não apenas... Acabou que na última hora eu não corrigi o título. Não apenas no pós-operatório, tá? Mas um alerta, esse alerta é importante. O que nós vamos falar aqui não é sobre doença do refluxo. Vocês vão já entender a importância da doença do refluxo. É um aspecto dela. E talvez nem seja o aspecto mais importante da doença como um todo. É um aspecto. Então, não entendo doença com refluxo como isso aqui que eu vou falar. É um aspecto que tem sua relevância, mas é um ponto apenas, tá? E doença do refluxo é importante porque, se eu não quiser errar, eu digo que 30% de nós aqui temos algum grau. Basta perguntar quem tem azia, queimadeira. Certo? Se alguém for levantar a mão, vai dar mais ou menos, talvez metade, mas assim, para não errar, põe aqui uns 30%, né? Então, se você tem esse tipo de queimadeira subindo, talvez tenha doença do refluxo, geralmente leve, e que não, a maioria das pessoas sequer procura assistência médica. Mas alguns, quando tem com mais frequência, procuram, tá? Então é sobre essa doença que nós vamos falar um pouco. Bom, nós vamos falar sobre o diafragma na doença do refluxo. Esse diafragma, ele faz parte de uma chamada barreira antirrefluxo. É isso aqui. Quem não conhece a barreira antirrefluxo, isso aqui seria uma barreira, uma junção esôfago-gástrica que compõe a barreira antirrefluxo normal. E o diafragma, esse músculo esquelético aqui, é o principal músculo da inspiração. Certo? Esse é o diafragma. Nós temos uma situação grosseira, isso se sabe há décadas, onde esse componente diafragmático, ele está prejudicado. É uma situação onde parte do estômago sobe para o tórax, formando essa bolsa aqui, que nós chamamos de hernia de hiato. Na hernia de hiato, esse componente, os dois componentes da barreira de refluxo, o músculo do esôfago propriamente e o diafragma, eles estão separados e essa junção está anatomicamente anormal, certo? Bom, isso aqui é uma alteração grosseira, possivelmente já tardia. Como é que nós medimos a função diafragmática do ponto de vista dessa junção esôfago-gástrica e no que interessa para o refluxo? Nós colocamos uma sonda que mede pressão, medimos essa pressão ao longo de todo o ciclo respiratório. A pressão gerada pelo diafragmática é a pressão no momento inspiratório. No momento da expiração, é a pressão do esôfago propriamente. Certo? Então, a gente vai sempre falar de pressão inspiratória, que é a pressão gerada pelo diafragma, então, né? É interessante que já se sabe há muito tempo que este componente diafragmático, quando se mede aqui a atividade elétrica, o caso não foi exatamente assim não. Nesse experimento em animais, foi medido com transdutor diretamente no diafragma. É um músculo estriado.
externo ao tubo digestivo, mas que tem uma função esfincteriana. Quando nós deglutimos, essa junção, a pressão nessa junção relaxa, diminui. É o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Esse músculo aqui, liso, o músculo liso do esôfago, relaxa. Mas o músculo estriado também relaxa, conforme demonstrado por eletromiografia. Então, o músculo estriado ali junto do esôfago, que tem uma função esfincteriana. Então, desde essa época, uma atenção mais séria se dá ao diafragma enquanto componente da barreira anti-refluxo, né, que é o nosso tema aqui. E também outra coisa interessante, uma figura, mas uma figura que representa, se aproxima da realidade, do diafragma humano, diafragma costal e o diafragma crural. O diafragma crural se insere na coluna, um pouco mais distal, no abdômen, e ele circula o esôfago, formando uma constricção. É interessante no roedor, em ratos, como esse diafragma crural é mais robusto. Não sei se isso tem a ver com o fato de, por exemplo, esses animais não têm refluxo. Isso é apenas uma especulação artística. Não tem nenhuma demonstração de que isso é o motivo, tá? Bom, agora vamos apresentar alguns dados interessantes. O primeiro é um dado pequeno, mas que tem uma relevância. Há um tempo atrás, durante uma cirurgia para refluxo, o cirurgião ele abre o abdômen e ele sutura, dá ponto no diafragma crural. Nesse momento, nós pedimos para ele coletar biópsias do diafragma humano. Então, isso aqui foram feitas biópsias de diafragma humano de pessoas com esofagite de refluxo, doença de refluxo, e também de pessoas normais que iam fazer cirurgia daquele mesmo campo operatório. Então, tinha um pedacinho do diafragma. Certo? E as pessoas com doença do refluxo, esse grupo maior, doença do refluxo com esofagite mais intensa, tá? Aqui é uma classificação de esofagite normais, uma esofagitezinha bem leve, aqui até questionável, aqui é uma esofagite mais definida. Estas pessoas têm uma expressão maior de uma proteína. Infelizmente, ninguém tinha condições de fazer um painel de proteína, mas isso é um indício de uma proteína associada à sarcopenia. Certo? Isso é uma primeira manifestação, uma primeira observação. Certo? Muito bem. Mas não só isso. Tem essa primeira demonstração molecular, isso aqui é um trabalho de outra pessoa, mas para dar substância aos nossos. É um grupo muito respeitado, que tem dominado nas últimas décadas o estudo da clínica e fisiopatologia da doença do refluxo no mundo, da Universidade de Chicago. Esse grupo, em um trabalho publicado numa das principais revistas de gastroenterologia, mostraram que as pressões, o que não é surpreendente, as pressões da junção esofogástrica, tanto a expiratória, que não tem nada a ver com o diafragma, quanto a inspiratória, que tem a ver com o diafragma, essas pressões são menores em pacientes que têm doença do refluxo. Então, isso aqui é menor do que controle, tá? Menor do que controle. Esses dois grupos são pessoas com doença do refluxo. Então, essas pressões são menores, tanto a expiratória, que não tem nada a ver com o diafragma, quanto a inspiratória. Contudo, como quando se faz uma análise logística multivariada, apenas a pressão inspiratória manteve uma significância estatística, apontando que talvez essa seja a pressão que discrimine melhor uma pessoa que tem doença do refluxo de outra, da que não tem, tá certo? Muito bem. Eu vou apresentar rapidamente um método que nós usamos aqui, de análise, de medida destas pressões. Esse método é manometria, né, que mostrei no comecinho um catéter na luz do esôfago e mede pressões interluminais. Aqui a gente vai apresentar a manometria chamada de alta resolução, é fácil entender. Isso aqui é a manometria convencional, mas vamos partir direto para cá. Isso aqui é uma deglutição normal. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma topografia de pressões. Quanto mais vermelho, uma cor mais quente, maior a pressão, tá? Quanto mais azul, menor a pressão. Na parte de cima é a parte proximal. Na parte de baixo, a parte distal. E na horizontal, o tempo.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma zona de alta pressão proximal, nós temos uma zona de maior pressão, de alta pressão distal. Isso aqui corresponde aos dois esfíncteres, esfíncter esofágico superior e esfíncter esofágico inferior. Quando a pessoa engole, relaxa o esfíncter esofágico superior, aumenta a pressão no corpo esofágico, então entre um esfíncter e o outro está o corpo esofágico. Aqui é estômago e acima faringe. Aumenta a pressão no esôfago proximal, depois de um tempo no esôfago médio, depois de um tempo no esôfago distal. Então esse padrão pressórico de topografia de pressão inclinado é uma peristalse normal. Tá? É uma peristalse normal. Ao mesmo tempo, assim que engole, a junção esofogástrica tem sua pressão diminuída, há um relaxamento dessa junção esofogástrica. Isso aqui é a abertura do esfíncter normal. Nós utilizamos de manobras inspiratórias padronizadas para estudar especificamente essa força inspiratória. Duas manobras. Esta aqui, então, isso aqui é essa junção esofogástrica. No momento de uma inspiração, aumenta a pressão e essa zona rebaixa, porque o diafragma ele rebaixa, ele inspira. Então, essa pressão vai para uma posição mais inferior e a pressão aumenta. Essa zona vai para a pressão mais inferior e a pressão aumenta. Nós medimos essa pressão, tá? Tem outras métricas que não vou entrar em detalhe aqui, mas basicamente o que se mede é pressão durante inspiração. Esta inspiração é interessante que ela ocorre com uma carga inspiratória. Tem um dispositivo muito usado em fisioterapia respiratória para treinamento muscular inspiratório. Quem for fisioterapeuta sabe disso. Então, é algo que a pessoa puxa o ar, um dispositivo valvular, aqui tem um diafragma, que você dá uma pressãozinha nesse diafragma, para entrar o ar ele precisa vencer essa pressão e você pode controlar a força que ele precisa exercer nesse diafragma para poder ter um influxo de ar, tá? Então, nós aumentamos a carga. Então, nós fazemos essa manobra com cargas inspiratórias crescentes. Bom, essa outra manobra é simplesmente durante a respiração normal, sem carga, mas padronizada no tempo. 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando. Então, são as duas manobras que nós utilizamos de forma padronizada para estudar a pressão inspiratória da junção esofogástrica, e aí tem uma representação da competência crural. Explicado em mais detalhes aqui, eu não vou me deter, porque eu já expliquei antes, essa manobra, principalmente a manobra com carga, tá? Que é o dispositivozinho que se põe na boca do paciente para dar carga. Novamente, isso aqui é o que eu vou ver aqui. Utilizando, bom, um outro método que nós utilizamos para análise desse diafragma plural e demonstrar a nossa hipótese que possivelmente ele estaria comprometido na doença do refluxo, já que havia evidência de que a pressão inspiratória era mais baixa em quem tinha doença do refluxo, era uma medida direta da espessura do diafragma plural. Essa medida é feita por ultrassom, um ultrassom endoscópico. Ele vai para dentro, posiciona o transdutor na junção esofogástrica, o diafragma plural fica bem junto do esôfago que está aqui, e nós conseguimos medir essa espessura. Bom, nesse trabalho, a gente mostrou que alguns pacientes com esofagite, devido ao refluxo, têm uma espessura menor do diafragma plural. Certo? Então, uma primeira coisa, isso nós chamamos de um déficit anatômico desse diafragma. Mas não apenas isso. Esses pacientes, quando estudados com aquelas manobras manométricas, são esses aqui, eles geram uma pressão, aqui é uma métrica de pressão, eles geram uma pressão mais baixa que indivíduos controles. À medida que nós aumentamos a carga inspiratória, passando de 12 a 24 a 48 centímetros de água, os indivíduos normais mantêm essa pressão. Comparar que a pessoa normal consegue, vai aumentando aqui o peso, ele vai, levanta o peso, aumenta um pouquinho, levanta o peso, levanta o peso. O indivíduo com esofagite, aumentou daqui para cá, ele levantou. Aumentou daqui para cá, ele não conseguiu mais. Nós chamamos isso de um déficit funcional. Então, o título desse trabalho, inclusive isso, um déficit anatômico funcional do diafragma plural na esofagite de refluxo. Além disso, esse trabalho é prévio, mas estou numa sequência mais lógica. Na verdade, esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos sobre isso, em 2013.
publicado na American Journal of Physiology. E, na verdade, esse trabalho, eu vou fazer uma retrospectiva, a ideia dele, esse trabalho, uma colega fisioterapeuta, se aposentou agora, doutora Josire, ela queria fazer mestrado, né? Nessa época, eu tinha ajudado uma colega da neurologia a estudar crianças, adolescentes, na verdade, a criança já chegando na adolescência, com uma doença que causava obstrução da respiração, da inspiração, crescimento de adenoides. Aquela criança adolescente que respira com a boca aberta o tempo todo. Esses pacientes têm muito refluxo, é um problema. Mas tinha uma coisa estranha, essas pessoas faziam também estudo do sono, polissonografia, que dava índices quantitativos do grau de apneia do sono. Certo? Tinha uma coisa estranha que todos eles tinham muito refluxo. Mas algumas pessoas que tinham mais apneia, era pior obstrução, tinha muito refluxo patológico, mas era um pouco menos patológico do que os outros. Isso é um artefato ou é alguma coisa? Bom, então, baseado nisso, e sabendo que o diafragma faz parte da barreira antirrefluxo, ele é um músculo estriado e pode ser treinado, nós levantamos uma seguinte hipótese: será que esses adolescentes tiveram tempo, não foram operados logo, de tanto tempo respirando sob carga infeliz, eles não conseguiam operar logo, tiveram tempo de treinar esse diafragma e compensar mais ou menos a doença do refluxo, sabe? Pois bem, então, o mestrado da Josire foi pegar alguns pacientes com doença do refluxo, 12 pacientes só, treinar uma fisioterapia inspiratória, um treinamento muscular inspiratório, e avaliar depois, avaliar tanto a motilidade quanto a presença de refluxo. 12 casos só, estudando antes e depois. É um estudo que, metodologicamente, ele é relativamente fraco, estudo antes e depois, casuística pequena, mas completamente inédito. Então, foi bem publicado por causa disso. E o indivíduo sadio, aqui mais uma vez eu mostro, antes do treinamento, ele consegue aumentar a pressão da ressonância esofágica quando aumenta a carga, o com refluxo não aumenta, né? Mas não apenas isso. Com o treinamento, a pressão da junção esofágica melhora. Antes do treinamento, depois do treinamento. Houve a melhora. Aqui são os valores de melhora, tá? Mas representam aquele gráfico lá. Então, há um aumento de pressão de todos eles depois. O refluxo tem uma forma de medir. A gente mede o pH do esôfago distal, quantos episódios de refluxo tem ao longo do dia. Sabe? Isso é uma medida muito variável. 12 não dá para você conseguir mostrar uma variação muito grande. Mas esses pacientes tiveram uma redução da quantidade de refluxo proximal. A quantidade de refluxo distal não mudou nesses 12. Não foi suficiente para mudar. Mas houve uma redução da quantidade de refluxo depois do treinamento proximal. Muito bem. Depois disso, não apenas a gente, mas outras pessoas demonstraram, particularmente esse grupo. Depois teve um grupo brasileiro que mostrou coisa semelhante, um grupo austríaco, um grupo chinês. Depois disso, um grupo americano, porque eles não acreditavam nem no brasileiro, nem no chinês, nem. Fizeram também. E publicaram numa revista boa. Não é um trabalho fácil, mas ele conclui no final que é possível. Eles perderam muitos pacientes, ficar treinando, é exercício físico, precisa de muito estímulo para a pessoa para se manter esse protocolo. Mas ele conclui no final que é possível que isso seja realmente útil. O objetivo dele aqui era a terapia. O nosso objetivo nunca foi terapia, foi demonstrar um mecanismo que pudesse eventualmente servir para a doença do refluxo. Muito bem. Bom, teve alguns outros trabalhos depois disso, mostrando coisas semelhantes. Nesse caso aqui, ele simplesmente muda o padrão de respiração. Não faz um treinamento com carga, como nós fizemos. Simplesmente passa de um treinamento, treina a pessoa para, em vez de respirar com o tórax, respirar com o abdômen. Respiração abdominal, tá bom?
E mais uma vez isso aqui. Isso aqui é o pessoal de São Paulo, tá? Esse aqui é o nosso, novamente, que eu já mostrei para vocês. Algo interessante, isso é bem mais recente, isso aqui eu não publiquei ainda. Tá? A gente já apresentou, a gente está com os dados e até com um colaborador que se interessou muito, um professor da Universidade de Washington, ele se interessou bastante. Como eu disse para vocês, esse déficit cultural é uma coisa interessante. O professor Cifrin, ele é coautor, um autor nosso, um trabalho nosso, Daniel Cifrin. Ele não acredita nisso aqui. Não acredita porque foi perguntar ao sujeito, o chefão lá da Universidade de Chicago, que domina isso. Um trabalho nosso, inclusive, ele fez referência num dos consensos que ele publicou sobre manometria, mas ele não acha que seja extremamente relevante para a doença como um todo. Nesse momento, a gente parece que nós encontramos onde esse fenômeno se encaixa na doença. Parece. Parece. Esse dado aqui mostra isso. O que é que eu estou mostrando aqui? Na vertical, nós temos uma medida do refluxo. A gente chama de exposição ácida. A gente mede quanto tempo o pH do esôfago fica ácido. Isso é uma medida de refluxo. E na horizontal, a pressão inspiratória máxima, uma medida grosseira da força dos músculos inspiratórios, cujo músculo principal é o diafragma. Nós podemos observar que, para alguns grupos, quanto maior a pressão inspiratória, menor a exposição ácida. Quanto maior a pressão inspiratória, então maior a força dos músculos inspiratórios, menor a exposição ácida. Agora, isso só ocorre depois de uma certa idade. Isso não vale para pessoas mais novas. O que começa a encaixar um pouco, né, talvez seja um efeito da perda de massa muscular com a idade em uma doença. Então, esse fenômeno que nós descrevemos desde o começo parece modular a doença do refluxo, não ser um fator desencadeante principal no início, mas ele pode modular. Aí não apenas isso, esse gráfico é meio esotérico, mas não é difícil não. Eu tenho sempre que chegar perto para me relembrar o que é, mas aqui é mais simples. Nesse primeiro aqui nós mostramos esse fenômeno da pressão inspiratória em 3 condições diferentes, relacionando com o peso, com a idade e com a pressão inspiratória máxima, que eu expliquei para vocês, é a medida da força inspiratória. Em 3 situações diferentes, e relacionando sintomas, avaliando sintomas típicos e atípicos de refluxo. O que é isso? Quando eu falei queimadeira subindo, essa queimadeira subindo chama de pirose. Este é um sintoma típico de doença do refluxo. Quando está presente, a gente tem uma boa chance, não significa doença do refluxo não, mas tem uma boa chance desta pessoa ter doença do refluxo. Mas existe, a doença do refluxo é muito confusa e muito ampla. Hoje, inclusive, aumentou essa confusão. Existem alguns sintomas que são atribuídos à doença do refluxo. Na maioria das vezes, quando você vai investigar, não tem doença do refluxo. São atribuídos porque se gosta de atribuir alguma coisa, né, enquadrar. Mas tosse, rouquidão, pigarro, até baixo peso de criança se atribui à doença do refluxo. Na maioria das vezes tem nada a ver. Mas em alguns casos tem a ver. Então a doença do refluxo tem sintomas atípicos também. Bom, existe um score de sintomas atípicos e um score de sintomas típicos aqui. Aqui é um score de típicos e aqui atípicos, em todas as figuras. Típicos, atípicos. A gente pode observar o seguinte: nesse quadrante aqui, se concentra pessoas com um alto score de sintomas atípicos, um baixo score de sintomas típicos e baixo peso. O peso é dado em cores. Então, pessoas de mais baixo peso têm mais sintomas atípicos, menos típicos. Tá? Aqui, nesse quadrante, no mesmo quadrante, onde nós temos mais sintomas atípicos, menos típicos, são pessoas com mais idade. Mais idade. Certo? E aqui, um pouco mais difícil de ver, mas isso foi estatisticamente relevante, significante, nesse mesmo quadrante,
onde nós temos mais sintomas atípicos, menos sintomas típicos, são pessoas com uma pressão inspiratória menor. Ou seja, possivelmente teria esse déficit da musculatura inspiratória. Então aqui a gente tenta descrever o que nós chamamos de um fenótipo, um novo fenótipo de uma doença velha. Doença do refluxo, no mundo, é uma doença do obeso. Agora, no obeso, é outra doença. Não é a mesma, não. Nós estamos descrevendo aqui a doença do refluxo da pessoa magra, com peso menor, da pessoa com mais idade e com um déficit de força muscular. Então, nesse fenótipo que nós tentamos encaixar o fenômeno que nós descrevemos antes. Isso ainda carece, foi apresentado em congresso, o principal congresso de gastrologia do mundo. Nós temos dados a mais de 2023, esse ano eu não estou indo, está acontecendo agora, começa sábado. E eu estou tentando organizar esses dados para uma publicação final com a colaboração de um colega de lá. Então, essa é uma tentativa, então, de descrever esse fenótipo e encaixar onde cabe esse fenômeno que nós demonstramos no começo, de um déficit muscular esquelético em um subgrupo de pessoas com doença do refluxo. Muito bem. Isso é a mesma coisa que nós mostramos naquela figura esotérica, mas mostrando quantitativamente. Os scores, a PI máxima, na verdade, a pressão inspiratória máxima, é menor em quem tem sintomas atípicos, tá? Apenas um quantitativo daquilo. Muito bem. Aqui a gente acaba estudando doença do refluxo, só uma curiosidade, eu vou passar muito rapidamente. Antes de finalizar com esse último trabalho aí, tem outro que a gente terminou há pouco tempo, não está publicado ainda, está apresentado, mas a gente mostrou em uma tese de doutorado, medindo vários músculos estriados, o diafragmático e também músculos periféricos, particularmente reto abdominal, bíceps e músculos da perna, e a gente está fazendo isso de forma mais padronizada neste momento. A gente mostrou que esse déficit muscular não ocorre apenas para o diafragma. Se no começo poderia ser uma certa decepção, não, é a realidade. É onde nós estamos encaixando o fenômeno que nós descrevemos no começo. Repetindo, um déficit muscular generalizado, esse músculo estriado, um músculo estriado, diafragma, faz parte da barreira de refluxo e esse déficit generalizado modula a barreira de refluxo. Modula como? Piorando a barreira como um todo e favorecendo mais sintomas atípicos. Isso ocorre mais em pessoas de uma idade maior. E outro detalhe, nos nossos dados, isso também foi bem mais evidente no gênero feminino. Certo? No gênero feminino. O gênero feminino, ele tem uma musculatura esquelética menor também, né? De massa menor. Então, assim, faz sentido. Faz sentido. Eu vou voltar aqui no trabalho. Esse grupo aqui não tinha a menor ideia. Opa, quer por favor, de novo aí no... Tá, é só a apresentação, por favor. Aí. Esse grupo, eu falei, o grupo da Universidade de Chicago, publicou há um bom tempo atrás um trabalho importante, numa revista conceituada. Veja aqui, na análise multivariada, o que ele encontrou de significante nas pessoas com refluxo. Pressão respiratória, diafragma, idade e IMC. Bom, o gênero não incluiu aqui não. Faltou incluir o dado dele, né? O nosso está até mais completo um pouco. Mas justamente o que nós demonstramos. Justamente nós demonstramos aqui. Pressão respiratória, gênero não, eles mostraram idade, muito bem, IMC. Apenas uma curiosidade, isso é apenas para falar,
Um cirurgião me procurou querendo fazer mestrado, e a cirurgia, eu vou passar para o último diapositivo, que é aqui. Na cirurgia anti-refluxo, onde tem essas setas, você tem dois ramos do diafragma, que circula o esôfago, tá? Então, esse diafragma circula o esôfago. Aqui está meio aberto. O cirurgião, ele faz várias... não é só isso a cirurgia, mas uma das etapas cirúrgicas é fazer a chamada plastia do hiato diafragmático. Então, ele dá aqui 2 a 3 pontos nesses pilares, nesse caso aqui 2 pontos, depende do grau de abertura, aproximando esses pilares, né, que estão afastados, coxos. Bom, a gente imaginava que isso ia aumentar a pressão inspiratória. O cirurgião não é só isso, ele faz uma válvula também com o próprio estômago, circulando o estômago em torno do esôfago, a chamada funduplicatura. Mas não. A pressão inspiratória se manteve depois da cirurgia. A pressão expiratória basal, essa aumentou, porque ele inclusive circula o diafragma, o esôfago com o estômago, então aumenta a pressão mesmo. Isso se sabe. Nunca se tinha avaliado isso. É uma cirurgia antiga, isso aqui, nunca se avaliou a pressão inspiratória. Isso aqui já tem alguns trabalhos mostrando que essa pressão aumenta, certo? E uma coisa interessante também é que a gente consegue medir o rebaixamento do diafragma na manometria de alta resolução. Quando tem aquela menor, ele não rebaixa, né? Esse rebaixamento não ocorreu. A nossa interpretação disso aqui é que esse diafragma está suturado, ele está suturado, e essa diafragma está congelada pela funduplicatura, então ele está mais imóvel, ele não se mexe. Se ele não se mexe, lembra que o diafragma crural se insere mais abaixo do abdômen. Então o movimento dele é puxando a caixa torácica, rebaixando o diafragma. Aqui não rebaixa. Se não rebaixa, ele não funcionou. Então acabou que é uma explicação, uma justificativa bastante plausível para não ter aumentado essa pressão inspiratória. Apesar disso, isso não impede que este procedimento, que o procedimento tem solidificado como tratamento da doença do refluxo, seja eficiente. Porque os outros mecanismos valvulares compensam essa perda da função crural. Muito bem. Então a gente finaliza com isso, né? A gente mostrou aqui para vocês um conceito novo de déficit diafragmático na doença do refluxo, né? Que esse conceito ele não existia. Existia o conceito há muito tempo, há décadas, de hérnia de hiato. Aliás, muito tempo a doença do refluxo se confundia com hérnia de hiato. Muitas pessoas dizem que tem hérnia de hiato e não doença do refluxo. A doença mesmo é doença do refluxo. A hérnia de hiato é um detalhe importante da doença do refluxo. Tem gente que tem gente que não tem a hérnia de hiato, tá? A pressão inspiratória, que é diafragmática, prevê melhor a presença de doença do refluxo. Na funduplicatura, na cirurgia, a pressão inspiratória aumenta, mas a inspiratória não, certo? A cirurgia do refluxo, do antirrefluxo hipercompensa, por isso que nós temos uma resposta boa. Não apenas isso, continuando as conclusões, que isso aqui é a conclusão do trabalho da cirurgia. Esse déficit diafragmático, ele não parece ser o principal defeito em boa parte das pessoas que têm doença de refluxo. A obesidade é um problema maior, mas em um subgrupo de pessoas, particularmente mulheres depois de uma certa idade e com baixo peso, homens também, este déficit muscular pode modular a doença, piorando a doença. Esta é a ideia atual. A gente precisa publicar esse novo conceito, esse fenótipo, e para tentar consolidar essa ideia. É isso que eu tinha para apresentar a vocês. Obrigado pela atenção. Agradecendo ao professor Miguel pela apresentação, está aberta a discussão. Além do estudo com a fisioterapeuta que o senhor falou que fez mestrado aqui, algum outro grupo investigou alguma outra implicação terapêutica desses novos conceitos ou ainda
estamos em fases mais iniciais desse desenvolvimento. Do ponto de vista terapêutico, não. Aliás, é o que interessa. Vários grupos publicaram treinamento muscular na doença do refluxo. Treinamento muscular na doença do refluxo, que eu apresentei aí alguns grupos. Mas só isso. Este conceito do déficit crural, e particularmente esse fenótipo da doença associado a isso, só existe nesse quarteirão. Em nenhum outro lugar. Obrigado, professor Miguel, pela sua apresentação. E uma curiosidade que me surge aqui é se existe alguma informação, por exemplo, para indivíduos que têm funcionalidades, por exemplo, para instrumentos de sopro, músicos, por exemplo, se há alguma diferença em termos de doença do refluxo, ou se seria, por exemplo, interessante fazer uma abordagem desse tipo, uma vez que eles, por exemplo, poderiam ter efeitos invertidos em relação ao treinamento inspiratório, já que eles caracteristicamente treinam mais os músculos expiratórios durante o trabalho? Não, isso não tem. Tem anotações anedóticas de caso. Bom, já quis estudar nadador, mas o cantor treina também os respiratórios, tá? O que eu posso relatar, um colega seu, que a gente preza muito, trabalha com o professor Aldo, com o professor Alexandre, ele piorou a doença do refluxo quando parou de cantar. Parou de treinar a voz. Ele relata isso. Certo? Se isso tem a ver, eu não sei. Precisa ser testado pelo método científico. Ô Miguel, e se a gente estimular esse músculo, né, treinar ele de alguma forma, por exemplo, estimulando com a eletricidade, isso tem uma perspectiva de melhorar esse tônus, né, e reduzir o refluxo? O que você acha? Obrigado, professor Jarbas. O professor Jarbas é nosso colega do departamento, professor da geriatria. O trabalho que nós estamos tocando agora com a Débora e com a Juliana ali, aborda justamente esse aspecto em pacientes idosos com sarcopenia, então e de forma mais assim, num protocolo mais rigoroso, justamente para tentar responder de forma mais eficiente essa última questão. Nós estamos aqui no texto inicial da parte experimental. Não tenha dúvida, aquele primeiro trabalhinho nosso no American Journal of Physiology, a gente mandou para, acho que foi para a Gastroenterology, a principal revista de gastrologia. Não, foi para a American Journal of Gastrology, que é uma revista top também, as duas tops são essas. Veio logo a resposta, negando, mas os revisores leram, um deles disse, isso aí, ele fez uma coisa, hoje seria muito ruim hoje ele falar isso, porque ele fez um comentário a respeito de judeu. Só aquele judeu mais ortodoxo, que é extremamente rígido, muito disciplinado, faria um negócio desse. Porque é um treinamento difícil de se fazer. Atividade física é difícil de fazer. Então essa foi a revisão do cara. Aí teve outros que fizeram um comentário sobre os dados mesmo, e bom. Então, do ponto de vista terapêutico, do jeito que se faz, é difícil. Logo vem a ideia de você estimular com choque, eletricamente esses músculos. O professor Jarbas, ele faz isso para sarcopenia, mas de músculos periféricos. Ele também não sabia que o diafragma fazia parte dessa... Ninguém sabe, o diafragma é um músculo esquecido. Mas eu estou chamando a atenção dele aqui. A gente vai querer medir se esse diafragma melhorou depois do treinamento elétrico que ele faz na musculatura como um todo. Porque eles usam quase um macacão. Não é aqueles negócios que você vê em televisão, em rádio, que põe aqui 2 eletrodozinhos aqui, um aqui, estimula aqui metade desse músculo e acha que está
Não, ele veste o sujeito todinho, então dá uma estimulada em muitos grupos musculares de uma vez só, e tem demonstrações que isso tem um efeito benéfico na sarcopenia. Se isso chega lá no diafragma, já acha que chega, a gente vai testar. Não sei se chega. Certo? A gente quis uma vez deixar um transdutorzinho lá dentro, mas aí ninguém tem esse transdutor, é difícil. Mas enfim, então, certamente é um potencial. Particularmente se a gente, se sair essa publicação e a gente descrever esse fenótipo, aí você já sabe quem é que você vai indicar. Depois de uma certa idade, sintomas atípicos e principalmente mulheres. Homens também, mas mulheres. Parabéns, professor Miguel, excelente. É uma doença realmente complexa, né? Mas aí, para complexar a minha pergunta, eu queria só um entendimento. Você usou a logística aí e mostrou aí a idade e BMI, né? E diminuição da pressão inspiratória associada com doença do refluxo, não é isso que eu estou entendendo? Mas aí eu pergunto, tem tanta outra possibilidade de gastrite e infecção pelo Helicobacter pylori e também úlcera péptica aí, que poderia ter entrado nessa logística. Eu pergunto, tem alguma associação quando você pensa em refluxo dessa perspectiva? A infecção por Helicobacter pylori é uma das principais infecções humanas. Causa inflamação crônica e sistêmica, muitas vezes. A maioria não gera nada, mas algumas, vocês têm ideia, você tem uma infecção no estômago que pode causar plaquetopenia. Algumas vezes, tá? Então, e é um promotor de câncer gástrico em algumas pessoas, depende da cepa. Então, é uma infecção importante. Até onde se sabe, a infecção por Helicobacter pylori, o conceito normal é que não tem nada a ver com refluxo. Tem alguns relatos que que talvez até melhore a doença do refluxo. Mas isso não é certo, não é verdade não é verdade científica não. Talvez melhore porque ele produz amônia. Então talvez ele tampone ali um pouquinho, mas isso é muito variável essa resposta. A gente tem muitas informações que servem para trabalhos mais rigorosos. A gente tem um resumo apresentado no Congresso Europeu de Gastrologia, que nós mostramos uma associação entre a infecção por H. pylori e maior refluxo não ácido, um tipo de refluxo. E isso também estava associado a uma redução da pressão desse diafragma plural. Bom, isso é muita viagem, digamos assim. Mas explicação tem para tudo, né? Você tem que ver o fato. Como eu acabei de dizer, a infecção por Helicobacter pylori é uma infecção sistêmica, que causa inflamação sistêmica e que gera aí citocinas em algum canto. E, no final das contas, a sarcopenia ou degenera porque tem um gene lá que é uma questão genética, ou é inflamatório. Então, é possível que a gente encontre alguma infecção humana que possa favorecer sarcopenia e esse. É possível. A gente tem esse dado, é um dado muito fraco, mas associa a infecção por H. pylori com esse déficit plural e um tipo de refluxo. Miguel, você apresentou uns dados. Eu acho esses dados assim de uma relevância muito grande assim, numa população que está envelhecendo no dia a dia, né? Então, eu trabalho numa clínica predominantemente de otorrino, né? Então, eu vejo esses sintomas atípicos com muita frequência, né? E eu acho muito importante a gente disseminar esse conhecimento para a gente, né? Então, um dos dados que você apresentou aí foi de uma população de adolescentes com apneia, né? Que
apneia do sono, né, que melhora o padrão de refluxo. Foi isso, né? Continua patológico, né? Isso parece assim um paradoxo, né? Que o paciente, que outra condição que é muito prevalente, né? Que tem ou seja, na apneia do sono, teoricamente, você aumenta a pressão em determinados momentos abdominal, que é uma condição que facilita o refluxo, né? Mas, por outro lado, você treina o músculo para melhorar. Eu queria que... Não, eu quero que você considere isso aí. Tá, é um aparente paradoxo, mas é justamente isso. Não chamaria a atenção de ninguém. Por quê? A exposição ácida das crianças que tinha menos apneia era 18%. Das que tinha mais apneia era 14%. Na clínica, isso é a mesma coisa. Faz diferença. Todos estão bem alterados. Faz diferença. Chamou a atenção da gente que estava interessado por mecanismos, para pesquisa. Mas não faz diferença, não vai chamar a atenção de muita gente, não. Todos eram muito patológicos. Das 19 crianças, 17 tinham refluxo grosseiro na pegametria. Grosseiro. Não precisava medir nada. É um paradoxo, certamente, mas a gente não corrigiu doença do refluxo, né? Longe de corrigir, como por esse valor que eu te falei. Não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Isso é um trabalho da Alessandra Calan. Né? Sim, claro. Você vai ter, a gente tem pessoas jovens com... Inclusive, não apenas isso, eu tenho voluntários forte, um bíceps deste tamanho, e o diafragma era isso aqui. Então, isso aqui é em média. Né? Mas, assim, a ideia é tentar onde isso é mais importante. Então, certamente é um paradoxo, mas, apesar da força inspiratória favorecer refluxo, talvez tenha havido uma compensação parcial disso aí. Né? Parcial. Bom, tem mais alguma pergunta aí? A gente gostaria de agradecer sobremaneira o Miguel e relatar a vocês que no próximo mês, possivelmente também na terceira quinta-feira do mês, vamos ter a presença do nosso colega professor Renan Montenegro Júnior. Muito obrigado aí pela atenção e delicadeza de vocês. Obrigado, Miguel.